encerrar aí, eu vou falar do 8º mandamento da lei de Deus. Só aquele beabá básico lá de todos os mandamentos têm fundamentação bíblica, como nós vemos em Êxodo 20, e todos também foram ratificados por nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 19. Mas de todos esses mandamentos que nós falamos aqui, que eu vou falar do 8º também, Jesus os resumiu todos em amar o Senhor teu Deus com todo o coração, alma e mente. E o 8º mandamento, ele consiste em ser defeso proibido. Então, consiste em não ser defeso, não praticar a verdade. O 8º mandamento, não levantar falso testemunho. É este o mandamento que eu vou falar. O catecismo nos diz o seguinte, abre aspas, o 8º mandamento proíbe falsear a verdade nas relações com os outros. Essa proibição moral decorre da vocação do povo santo a ser testemunha de seu Deus, que é e quer a verdade. As ofensas à verdade exprimem, por palavras ou atos, uma recusa de abraçar a retidão moral. São infidelidades fundamentais a Deus e, neste sentido, minam nas bases da aliança. Santo Agostinho, quando fala e define este pecado, ele diz que a mentira consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar. Tá? Então aqui conta muito a intenção de enganar, porque nós vamos ver que às vezes há uma intenção de brincadeira ou uma intenção de proteger um bem maior. Então não necessariamente ali a sua intenção é prejudicar, não necessariamente ali a sua intenção é de ofender uma verdade, de ofender a Deus. Nós vemos no texto bíblico muitas alusões a essa verdade que é Cristo. Cristo, diante de Pôncio Pilatos, ele proclama que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. É essa verdade que ele veio nos proclamar aqui, como nos diz em João, capítulo 18, versículo 37. E Deus, por excelência, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, com isso, nós somos chamados a sermos testemunhas dessa verdade. E o mesmo catecismo nos diz, que, por exemplo, um martírio é um testemunho da verdade, porque você morreu defendendo a sua fé cristã, você morreu defendendo Cristo, então você morreu ali defendendo uma verdade. E a verdade, ela é eterna, ela não é conforme os tempos, conforme algumas doutrinas, algumas teologias libertárias, que o mundo é imanente, que ele muda o contexto, não. A verdade é apenas uma. Continuando no catecismo, ele vai nos dizer que não cabe a nós cristãos ou calúnia, juízos temerários ou qualquer ato decorrente da inverdade, como nos diz o catecismo da Igreja Católica. E aqui é uma ressalva, tá? Sobre os sigilos profissionais e principalmente o sacramental. Este aqui é inviolável, tá? Mas o que quer dizer com isso? Na verdade, se um profissional aí, nós passamos no psicólogo, nós passamos por orientações espirituais e, sobretudo, a confissão. Elas são invioláveis, tá? Então, se alguém pergunta para o psicólogo, e assim eu espero, ele não vai poder falar, poxa, o Rude está com isso e aquilo. Da mesma forma, os sacerdotes, tá? Quando são questionados aí... Não, isso aí já caiu já faz tempo. De forma... Não, de forma alguma devem... Então, na verdade, aqui não se trata de eles falarem, mas eles omitirem. Então, na verdade, eles não estão mentindo ali. Eles estão guardando esse dever ali que lhes compete e que, na verdade, é uma exceção divina. São Tomás, ele descreve com maior profundidade, indicando que essa violação consiste em juízo ou no comércio ordinário na vida. Em juízo, nós temos aí um exemplo hipotético aí, de um juiz, por exemplo, que fica proclamando inverdades. Então, ele, quando fala juízo, é na qualidade de juiz ou de testemunha ou até mesmo de defensor. Então, nesse modo de vida aí de um juiz que proclama uma inverdade para condenar ou para absolver alguém, uma testemunha que proclama uma inverdade para absolver alguém. Você está falando de mentira e você começou mentindo falando um caso hipotético. Você já está mentindo aí. Não, você calma. Está falando do Brasil. Peço calma. Ou no advogado de defesa também, que proclama uma inverdade para salvaguardar alguém ou para condenar alguém. Então, quando se fala em juízo, é nesse sentido, tá? E sobre o comércio ordinário da vida, ele elenca 5 espécies aí que a espécie humana está compelida aí. Primeiro, os que dilaceram
a reputação de outrem. Por exemplo, o Luan, no dia que estava numa live, e perguntaram para ele, manda um abraço pro Matheus Mota. E ele respondeu, eu chamei o Mota, mas ele não gosta de rezar, e etc. Ele acaba com a reputação dos outros, aí etc. Eu quero ver provar. Porque eu falei que ele tava com vergonha. Agora já começa a mentir aí. Ele falou aí, entendeu? Falou aí. A nossa entendimento foi isso aí. Ou também os que ouvem complacentemente o mal que se diz do outro. No dia lá que nós fizemos um teste social aí que ouvem complacentemente o mal do outro, também, de certo modo, estão a levantar falso testemunho. Outras pessoas. Os enredadores aí que gostam de repetir o que ouvem. Então nós também na qualidade, quando ouvimos alguma coisa, às vezes nós não sabemos se realmente é verdade ou não. E ficamos ali repassando, fofocando. Isso também atinge aí o 8º mandamento de não levantar falso testemunho. Os lisonjeiros ou aduladores, no caso, fica puxando o saco ali, exaltando e ressaltando às vezes uma pessoa que nem tem essa qualidade, ela nem tem esse espírito, e nós ficamos ali lisonjeando ela, só com interesse escuso, então nós estamos mentindo também, nós estamos levantando um falso sentido ali, uma falsa virtude de repente sobre alguma pessoa. São Tomás vai nos descrevendo dessa maneira. E por fim, nesse comércio ordinário da vida, ele diz aqueles que murmuram continuamente. Então isso é grave, né? Nós que às vezes vivemos murmurando aí, isso também atinge aí o 8º mandamento, pois estamos ali criando um juízo sobre a nossa percepção, sobre cada um tem uma percepção de um momento sobre uma coisa, e todo mundo às vezes fica ali criando uma expectativa fora da realidade, fora daquilo que nos é proposto, então nós acabamos pecando também contra o 8º mandamento. São Tomás, ele prossegue, e nisso ele é mais enfático, ele diz que o hábito de mentir nos assemelha ao próprio demônio. E como sabemos, e essa é a perdição da alma, o demônio é o pai da mentira. Em João capítulo 8, vemos o seguinte, vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui está totalmente João capítulo 8, versículo 44. Então, quando mentimos, agimos dessa forma aí, estamos nos assemelhando totalmente ao demônio. A mentira, ela não possui caráter de pecado mortal quando não tem por intenção ensinar o erro ou ofender ao próximo. Então, aqui nós temos que ter essa prudência, às vezes numa brincadeira e etc., ou até mesmo numa omissão para salvaguardar um bem maior. Na Alemanha nazista, os alemães, europeus que escondiam os judeus dos nazistas. Você sabe da existência de algum judeu? Tem algum judeu aqui? Não, não tem. Eles não estão contando a verdade, propriamente. Mas não estão com a intenção de falsear, de simplesmente enganar. Estão ali para salvaguardar um bem maior. Então, nesse caso, não é uma mentira propriamente... É um ato heróico, né? Propriamente dita. E muitas vezes essa mentira entra ali na restrição mental. Você não é obrigado a falar uma particularidade sua só porque alguém te perguntou. Não que você esteja mentindo, mas você pode omitir aquilo ali, algum sentido... Prefiro não comentar. Prefiro não comentar, então você não necessariamente está com essa má intenção. Por fim, a mentira é um pecado grave, salvo essas exceções aqui, e como todo pecado grave, é dever de nós separarmos ela por meio da confissão, e é isso.